Anta, hoje o nosso assunto aqui é o marco regulatório do saneamento, né? O assunto que a Thaís até abordou aqui na entrevista com o presidente nacional do PSD e secretário de Relações Institucionais e Governo do Governo do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab. O que você pode falar para a gente sobre as mudanças que nós tivemos nesse assunto ao longo dos últimos meses aqui no Brasil e a expectativa ainda do parlamento mudar novamente, né, as regras do saneamento básico, do investimento naquilo que é o mais importante para a gente prevenir doenças, porque saneamento básico é saúde, né, Samanta? Olha, Pedro, foi na veia, viu? Quero te dizer que todo mundo fala muito, quando a gente fala em problema ambiental, sobre desmatamento. De fato, o Brasil tem o crime de desmatamento lá na Amazônia que precisa ser resolvido o mais urgente possível e a gente ainda não viu um plano desse governo para resolver esse problema. Mas, sem dúvida, o maior problema ambiental do nosso país é a falta de saneamento. 100 milhões de pessoas, metade da população, não tem acesso a esgoto tratado. E isso mostra como foi ineficiente o poder público, porque até hoje, quem podia fazer isso antes do marco do saneamento era somente o poder público por concessão, né? Concessão a empresas públicas que fariam esse saneamento. O que veio esse marco regulatório dizer? É possível que a iniciativa privada faça parte disso para suprir essa necessidade, porque, claro, que se a metade da população não tem acesso a saneamento, e isso, sim, é um grave problema de saúde pública, é um problema de poluição das águas, não só das cidades, mas do mar, que é o verdadeiro pulmão do nosso planeta. Então, quando veio esse marco, eu confesso que eu fiquei até animada, viu, Pedro? Porque a gente falou, nossa, nós vamos começar a tratar a veia do problema ambiental do país. Infelizmente, eu reputo como lamentável a mudança, porque quando você flexibiliza prazo para adequação à nova legislação, e quando você abre essa questão de, nossa, mas será que vai acontecer realmente essa passada de bastão do poder público para a iniciativa privada, a gente enfraquece a capacidade de recuperar recursos. Quando nós colocamos em dúvida a segurança jurídica de toda essa operação, porque aí flexibiliza prazo, talvez não seja tão obrigatória assim essa migração, essa adequação à nova lei, que foi o que o decreto do presidente Lula fez, nós espantamos os investidores. E esses investidores que vinham, e muitos já estavam formando consórcios, inclusive com recursos internacionais, para trazer tecnologia, para trazer eficiência tanto na coleta quanto no tratamento de esgoto. E a gente agora, com esse decreto, acabou meio que tirando a força disso, viu, Pedro? Então, reputo como lamentável, mas parece que a gente tem perspectiva de mudança nisso, porque há uma conversa muito forte no Congresso Nacional, a gente está todo dia em Brasília acompanhando isso, os deputados aí, orquestrados pelo presidente Arthur Lira, disseram que vão colocar esse decreto em pauta para derrubá-lo no Legislativo, né? O Legislativo consegue derrubar o decreto do presidente. Isso teria dois significados. O primeiro, de fato, que iria trazer o resultado eficiente para o marco do saneamento, que tem um prazo para adaptação das estatais que estão prestando esse serviço hoje, mas também tem a parte política, né, Pedro, que nunca fica para trás. Samanta, muito bom dia, parabéns aí pela condução desse tema. Essa que é a questão, né? Que, na verdade, o decreto do presidente desfez tudo. Como é que o Senado discute esse tema durante mais de 10 anos, né? Ele acabou sendo aprovado através do trabalho de relatoria do senador Tasso Gereissati. E, na verdade, o que a gente viu é que o governo pretende incluir essa questão do marco saneamento no desmonte geral que vem promovendo de conquistas importantes do país nos últimos tempos, né? E como se o marco do saneamento fosse obra do Bolsonaro. Na verdade, é obra do Congresso Nacional. Foi relatado por um senador que é de oposição, inclusive, a Bolsonaro, que é o senador Tasso Gereissati. E com isso, assim, o maior prejudicado, me parece, queria que você falasse um pouco sobre isso, o maior prejudicado parece ser a população mais pobre, né? Porque fica sem acesso à água, ou pelo menos vai demorar muito mais agora, né? Que tenham acesso à água e a saneamento. E com isso, com um impacto muito, muito sério, muito grave, inclusive, nas despesas públicas com saúde.
né? Porque, afinal de contas, isso acaba impactando na saúde também. Cláudio, bom dia para você. Tem toda razão. Quem paga o pato, geralmente, né, quem é o prejudicado é a população mais pobre e, principalmente, de áreas mais remotas. O arranjo que era feito, que foi trazido pela legislação do Marco do Saneamento, era que quem pegasse uma grande área, porque isso é uma fonte de receita boa para as empresas, mas a concessão seria que quem pegasse uma grande área que pudesse arrecadar bastante com isso, uma São Paulo, por exemplo, teria que levar junto nesse pacote essas áreas que são remotas, que são difíceis, que não trariam tanto lucro. Então, o arranjo ele foi feito de uma forma muito inteligente, inclusiva, para colocar todas as cidades do Brasil dentro. Nós temos mais de 5.500 municípios, alguns deles muito pobres, muito distantes do Brasil, tem o problema logístico de acesso, isso dificulta bastante a questão do saneamento básico, de acesso à água, tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto. E esse arranjo estava muito bem feito, mas, Cláudio, eu vou um pouco além. Há o ponto de desmonte por este governo do que vinha sendo feito com relação às privatizações, né? A reestatização e a retirada do plano de privatização de várias empresas, a começar pelos Correios. Outro dia a gente pode conversar sobre os Correios também, mas eu entendo que essa questão, e aqui é bom que a gente esteja aqui hoje, logo na estreia do programa, trazendo isso, a questão de saneamento, ela inclui resíduos, a coleta de lixo nas cidades, e ela inclui tratamento de esgoto, que são aqui entre nós, dentro dos municípios, uma fonte gigantesca de arrecadação, e que são, pela parte política, um instrumento de força, porque quando você tem o tratamento, a coleta e o tratamento de esgoto, você chega literalmente em todas as casas de uma cidade. É um poder político pulverizado e uma forma muito eficiente de chegar às residências. Então, tirar esse poder político do poder público é uma gritaria de prefeito, de governador. A gente já viu acontecer isso com a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, que obrigava, essa lei de 2010 obrigava que todos os municípios tivessem o seu plano municipal de gerenciamento de resíduos até 2014. Esse prazo foi prorrogado, assim como agora fizeram com a lei de saneamento, e isso nunca aconteceu. A gente tem a lei de 2010, nós estamos em 2023, e por conta desse alargamento do prazo, a lei foi vista como uma lei que não seria cumprida e não pegou. Os municípios não fizeram seus planos de gerenciamento de resíduos e a gente continua vendo máfias de lixo em grande parte das cidades, porque são somas muito grandes e é muito difícil do Tribunal de Contas achar o problema. É exatamente o que está acontecendo com a lei de saneamento. É uma pulverização para se chegar na casa das pessoas, é um serviço que todo mundo pleiteia. Quem não tem saneamento sabe o que é o inferno de ter esgoto a céu aberto na porta da sua casa. E aí essas pessoas olham para isso e dizem, muito bem, e agora? E o político todos os anos de eleição vai lá prometer o tratamento de esgoto. Se acontecer o marco do saneamento, eles perdem esse poder. Ô Samantha, Sônia aqui, tudo bom com você? Que bom estarmos juntas aí nessa estreia histórica aí do Jornal Gente, com transmissão simultânea com o Band News TV. Você falou algo muito importante, o saneamento básico, né, o que está sendo discutido há anos no Brasil, e parece que a gente está na Idade Média, que a gente não saiu disso, é o assunto em alta no mundo todo, e me parece ser uma contradição, porque o Brasil é o porta-voz do meio ambiente, da preservação ambiental no planeta. Como é que fica isso? Que coisa, como é que você interpreta essa contradição, Samantha? Sônia, muito prazer em estar aqui do seu lado. Você sabe que eu sou a sua fã, você é meu ícone aí na questão de jornalismo, e eu estou no meio desses craques que adoro, mas assim, você vive na Europa, minha amiga, e você consegue, você como boa brasileira e que tem toda essa relação, conhece a questão brasileira, acompanha a questão brasileira, mas consegue viver e saber o que está acontecendo na Europa, para você ainda fica mais clara essa comparação. O Brasil tem sido uma falácia, uma hipocrisia com relação ao discurso ambiental. Porque nós temos praticamente 5 meses de governo, nós tivemos no último trimestre
da série histórica, o maior índice de desmatamento da Amazônia. Nós temos agora um governo que, por decreto, está retirando a eficácia de um marco legal que foi, como disse o Cláudio, amplamente discutido, para dar o básico. Gente, o saneamento chama básico não é por acaso. É por uma questão de você não ter o contato com a doença na porta da sua casa. É por uma questão de sobrevivência e de necessidades básicas do ser humano. E aí esse governo vem tirar essa obrigatoriedade. É realmente uma hipocrisia do discurso ligado à ação. A gente não consegue ver qualquer justificativa para que haja essa flexibilização, esse enfraquecimento da obrigatoriedade de nós termos todos adequados à nova lei do saneamento. E só para fechar, quando o saneamento foi discutido amplamente no Congresso Nacional, os dados de doenças causadas pela falta de saneamento são alarmantes. Dizer que vai ter uma despesa agora e que não dá para ter essa despesa agora, também é uma hipocrisia, porque quando a gente soma isso na saúde pública, é muito mais barato tratar esgoto do que tratar a população doente. Samantha, eu queria agradecer você pelo fato de você estar chamando a nossa atenção, a atenção aqui do nosso público, para esse dado tão bizarro que, olha, parece que a gente normaliza no Brasil, não é? Quando você diz que a falta de saneamento básico é hoje o nosso maior problema ambiental e que nós convivemos pacificamente, entre aspas, com 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto. É um número absurdo isso, e parece que faz parte, tudo bem. Por que a sociedade, que se mobiliza às vezes com assuntos muito menores, não só na área ambiental, mas em outros assuntos, parece que não dá muita bola para uma questão tão abrangente que gera tanto problema, Samantha? O que está faltando? Thaís, adoro sua sagacidade, porque, veja, quando a gente traz, e isso chama muito a nossa atenção, para o tanto de interesse comercial, e aqui fica escancarado, que nós temos na defesa de algumas coisas ambientais. Por que tem tanta ONG internacional, tanto programa de TV, tanta gente falando a respeito de desmatamento e área indígena, quando o Brasil tem 14% do território em área indígena, é um dos maiores índices de concessão a povos originários do mundo, quando nós temos 66% de florestas nativas, é o segundo maior índice de preservação do mundo, quando nós temos um Código Florestal, que é a lei mais rígida do mundo, e aí todo mundo vem para cá dizendo que a gente não pode desmatar a Amazônia em puro interesse comercial. Porque se nós plantarmos em 20% da Amazônia alimento, nós não teremos concorrentes. Nós seremos o maior produtor de alimentos do planeta, já somos de alguns, mas disparado e com sustentabilidade. Agora, eu não vejo esses ativistas ambientais brigando pelo problema ambiental mais grave que nós temos, que é a falta de saneamento. Então, eu acho que nós temos que olhar para isso sem ingenuidade, com realidade, olhando de uma forma política e comercial. O interesse em fazer dentro das cidades o sistema de coleta que não aparece, que fica enterrado, que não dá voto e que não concorre com nenhum produto lá de fora, faz com que nós não tenhamos defensores do saneamento básico no Brasil. E 100 milhões de brasileiros, Thaís, é um dado que eu trouxe das fontes oficiais. Quando nós olhamos os invisíveis, que não entram no censo do IBGE, que são pessoas que não têm documento, que são pessoas que estão vivendo em lugares muito mais ermos, na minha expertise de viagens pelo Brasil, eu acho que esse número é maior. Samantha Pineda está com a gente toda terça-feira aqui no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes do Band News TV. Valeu, Samantha. Bom trabalho aí para você. Até semana que vem.